quem é o seu Deus? É natural que o ser humano sempre busque algumas respostas para questionamentos que são naturais do ser humano, né? Os seus propósitos, o seu sentido, de onde nós viemos, né? E algumas pessoas buscam em algumas categorias diferentes. Então, algumas pessoas passam a adorar a natureza, algumas pessoas buscam respostas nos astros, algumas pessoas criam realmente imagens para adorar, outras pessoas praticam a autoveneração, que hoje nós vemos e é muito comum, né? Então as pessoas passam a trazer os seus próprios desejos e prazeres como centro da sua vontade, como centro da sua vida, como diretriz de vida. Então, de repente, você vira o seu Deus, vira o seu próprio Deus. Isso também é uma espécie de idolatria. Mas o que acontece? Da perspectiva cristã, a idolatria, ela é um desvio de Deus. Por quê? Porque se a gente parar para observar bem, a gente transforma em ídolo todas as nossas projeções pessoais, as nossas ambições, sonhos, vontades, desejos internos, eles se transformam num ídolo para nós. Então isso nos afasta de Deus, porque o nosso Deus passa a ser nós mesmos. E geralmente, né, na maior parte das vezes, os nossos desejos contradizem aquilo que Deus estabeleceu para nós. Ali em Colossenses 3:5 está dizendo: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância ou cobiça, que é idolatria. Ou seja, você confia no dinheiro ou você confia em Deus? Você coloca a vontade de Deus no centro da sua vida ou você coloca os seus próprios desejos e se transforma no seu grande ídolo, né? Excluindo a vontade de Deus ou tentando excluir a vontade de Deus para sua vida. Então, quando esses pecados, esse estilo de vida tomam o lugar de Deus, isso se torna idolatria, né? Porque às vezes a gente tem a idolatria como uma imagem muito fechada na questão das imagens, na questão de outras culturas, mas na verdade nós temos também essa questão do domínio do pecado. O domínio do pecado é uma espécie de idolatria a nós mesmos, né? E isso pode acontecer tanto a questão de pecado, como nós lemos ali em Colossenses, mas pode acontecer para questões lícitas. Por exemplo, se você coloca um relacionamento ou dinheiro acima de Deus, você está colocando algo no lugar de Deus. E idolatria é realmente colocar algo no lugar de Deus. Então, quando nós colocamos algo no lugar de Deus, isso é uma ofensa, isso é algo que Deus realmente se ira. Porque qual é o plano de Deus? É se relacionar com o seu povo. Deus enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, para nos salvar, para nos reconciliar com o Pai. Então, a perspectiva de Deus é uma perspectiva de Pai, uma perspectiva de relacionamento. E quando nós passamos a agir com o domínio do pecado, sem nos arrependermos, nós estamos tentando excluir Deus do processo, excluir Deus da nossa vida. E isso é uma verdade que precisa ser enfrentada para que gere transformação. Porque às vezes nós estamos vivendo ali a vida no automático e a gente não percebe que na verdade nós estamos excluindo Deus da nossa vida. Excluindo Deus quando não oramos, excluindo Deus quando deixamos o pecado prevalecer e não fazemos nada em relação a isso, não colocamos isso diante de Deus, porque na verdade é Ele que nos ajuda a vencer, a gente não consegue vencer os pecados sozinhos. Então as tomadas de decisões, né, às vezes nós tomamos decisões sem orar, sem consultar, e existe um preço nisso, porque nós estamos deixando de usufruir de um relacionamento que está disponível para nós, de alguém que já conhece o futuro, de alguém que já sabe o que é melhor para nós. Então esse lugar de intimidade, de relacionamento, ele foi feito para ser desfrutado na presença de Deus, a nossa vida conduzida pelo Espírito Santo. Então tentar tomar as rédeas da nossa vida e excluir Deus do processo nos gera grandes consequências. Quando existe uma preocupação também exacerbada com dinheiro, por exemplo, e essa preocupação exacerbada com dinheiro às vezes nos faz tomar atitudes erradas. Outra coisa que está muito em alta, e às vezes as pessoas relativizam, mas mesmo dentro da igreja existem questões desse tipo, jogo de aposta, tem família sendo destruída, tem pessoas perdendo tudo que trabalharam
por causa de jogo de aposta, por causa de vício. E aí entra a questão da idolatria, porque a ganância ela é tão grande que ao invés de você colocar a sua vida financeira diante de Deus e pedir orientação dele, as pessoas têm tomado atitudes drásticas, tentando resolver os seus próprios problemas, elas só se afundam cada vez mais. E a ganância, ela é fruto de idolatria. Porque, né, a palavra fala que não dá para servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, ou você serve a Mamon. Então, existe algum momento da nossa vida que nós precisamos tomar alguns posicionamentos para que Deus assuma o lugar que é dele, porque Deus não é invasivo como o inimigo é. Deus muitas vezes pede licença, mas é preciso ter esse coração aberto e essa humildade de reconhecer que sozinho a gente não consegue se livrar de nenhum tipo de pecado, porque aqui nós estamos tratando do pecado de idolatria, mas todo pecado nós precisamos de libertação que vem do Espírito Santo. Não há nenhum pecado que nós conseguimos ser libertos sem o agir do Espírito Santo de Deus em nós. E às vezes tudo que a gente precisa é de nos ajoelharmos perante Deus, ou orar da forma como você quiser orar, mas falar: Senhor, me ajuda. Eu não consigo sozinho e eu preciso que o Senhor passe a guiar a minha vida. Nós precisamos desse momento de humildade perante o Senhor para que Ele assuma o trono da nossa vida, o governo da nossa vida. Porque a idolatria é muito mais do que você ter uma imagem dentro de casa. Às vezes a idolatria ela tá tão enraizada e tão automatizada que você nem percebe, a gente nem percebe. Existem idolatrias que o cristão protestante ele comete em relação a dinheiro, em relação à autoveneração, enfim, a uma série de coisas. Inclusive o dinheiro, a palavra fala que quem é dono da prata e do ouro é Deus. Então, às vezes, a gente está se matando atrás de dinheiro e, às vezes, cometendo até algumas coisas que estão nos levando para longe do dinheiro, com atitudes negligentes, quando, na verdade, quem dá a prata e o ouro é Deus, quem recompensa o seu trabalho é Deus, quem abre as portas é Deus. Então, algumas pessoas estão buscando no lugar errado aquilo que provém do Senhor. Relacionamento, a mesma coisa, provém do Senhor. Dinheiro provém do Senhor. A sua saúde provém do Senhor, tudo provém do Senhor. É essa a questão da soberania de Deus. Então a gente percebe que a prática da idolatria ela vai muito além de venerar objetos que representam uma divindade. Ela abrange a questão de animais, de natureza, do ego, pessoas alheias, riqueza e objetos da sorte, por exemplo, astros. Então tudo isso é idolatria. E tudo isso nós precisamos levar perante o Senhor, para que Ele nos mostre. Mas vamos para texto bíblico. O que a Bíblia fala sobre essa prática? Porque a Bíblia é a nossa diretriz, que essa prática Deus condena tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, além da Bíblia proibir o culto e a adoração de outros deuses, ela também proíbe o ato de você você possuir algo que remete à idolatria, ou você fabricar. Eu vou deixar os textos bíblicos de referência, nem todos eu vou conseguir falar, porque senão o vídeo vai ficar longo, mas eu vou deixar a lista de todos os versículos na descrição também, mas para tudo que eu disser, eu vou procurar deixar a referência bíblica. Então, Deus condena cultuar, fabricar ídolos. A palavra chega a se referir à idolatria como um veneno amargo, né? E como algo que nos afasta de Deus. Então nós vamos ler ali em Deuteronômio 29:18, que diz assim: Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Então, se existe algo que de repente você conseguiu identificar, que Deus te mostrou no meio do vídeo, que tem agido como idolatria no meio de vocês, a gente sabe que quando algo se enraiza é muito mais difícil de eliminar. Então, procura cortar hoje. Se você está identificando hoje, se Deus está te mostrando hoje, corta hoje, para que isso não se enraize no seu coração. Então, existe essa proibição do culto
e do modo de vida idólatra. Então, mesmo que o povo de Deus convivesse com outras culturas, convivesse com outros povos, Deus sempre reforçou a importância deles não se inclinarem para esses deuses. Nós vamos ler Josué 23:7. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Então Deus, em sua palavra, orienta o seu povo a não ter parte com ídolos. 1 Coríntios 10:14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Nós precisamos fugir de tudo que nos afasta de Deus, né? Aquela famosa frase: existe a guerra entre a carne e o espírito, vence quem for melhor alimentado. Então, nesse caso, você precisa alimentar o seu espírito com a verdade da palavra de Deus, para que não venha cair em enganos, porque engana. Quanto mais você se alimenta da sua carne, quanto mais você tá longe daquilo que Deus tem para sua vida, mais você vai caindo em engano. E aquela situação de engano, ela passa a ser normal para você. Porque quanto mais longe de Deus, mais perto do pecado você tá. Quanto mais longe, perdão, de Deus você tá, as coisas no mundo vão se tornando normais. Você só é constrangido do pecado quando o Espírito Santo, ele age na sua vida de uma maneira que não resta dúvidas. E aqui o Espírito Santo te constrange daquilo que está errado, de alguma maneira que você sabe que é Deus. Então, não rejeite quando Deus te mostrar. Porque se Deus está te mostrando, é porque Deus se importa, é porque Deus te quer, é porque Deus está tentando te resgatar. Outro ponto muito importante, Deus não divide a sua glória. Isso é algo claro, isso é algo extremamente importante no protestantismo. Não existe outro Deus. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, esse é meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. E o que a Bíblia fala sobre os idólatras, né? Que até aqui a gente conversou um pouco sobre o que são os ídolos, mas e em relação aos idólatras, como a Bíblia trata? Um dos pontos que eu acho interessante, que já comentei no começo do vídeo, mas vale ressaltar, é como os idólatras se tornam parecidos com aquilo que eles adoram. E nós temos uma premissa no cristianismo que é imitar Jesus. Agora, se você imita o seu próprio Deus. Vamos colocar só a questão da autoveneração aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Se você se autovenera, a gente vai voltar para o primeiro versículo que falava das obras da carne. Você vai tender a ser uma pessoa que quer suprir prazer toda hora. Por quê? Porque são as obras da carne que fluem de nós de forma natural. A gente tem um embate aqui, obras da carne e frutos do Espírito, ambos tratados em Gálatas 5. E aí, o que acontece? Se você for uma pessoa que tende a autoveneração, a idolatria do seu ego, você vai praticar o quê? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que para os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E por quê? Porque os frutos do Espírito, eles só são produzidos com o Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como nós conseguimos controlar todas essas obras da carne? Nós não conseguimos. Quem controla é o Espírito Santo, através do fruto do Espírito, conforme você alimenta o seu Espírito. Porque daí então você produzirá os frutos do Espírito que combaterão as obras da carne com, principalmente, o domínio próprio. Porque com o domínio próprio você não se deixa levar por tudo isso. Dessa forma, os idólatras, seja a categoria que for de idolatria, eles se afastam do amor de Deus, eles desprezam a misericórdia do Senhor. Mas a pergunta que fica: qual é o destino de quem vive ignorando os sinais de Deus? Quais são as consequências? A prática da idolatria, ela leva à condenação, se não houver arrependimento. O que é arrependimento? Reconhecimento do pecado, confissão e abandono do pecado, com a ajuda de Deus. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso, né, sobre esse processo de libertação
porque tem muita gente que acha realmente, acredita que faz pela força do próprio braço, e na verdade isso é obra do Espírito Santo. Isso é uma entrega que você tem que fazer para ser liberto. Como a gente leu, as pessoas que vivem dentro de uma vida que afasta, que está afastada da santidade, elas não herdarão o reino de Deus. Vamos ler mais um, Apocalipse 22:15. Ficam fora os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Mas mas o Evangelho ele é sobre uma boa nova do Senhor Jesus para nós. Então, existe uma esperança, porque nós somos chamados ao arrependimento. Né? Independente do pecado, todos nós somos chamados ao arrependimento. Deus entregou o seu Filho para que nós pudéssemos nos ser reconciliados, e o arrependimento ele faz parte desse processo. E a gente tem que avaliar muito de tudo que foi falado aqui, muito do que é para nós. Porque às vezes a gente tem mania de assistir alguma coisa e sermos levados a alguma reflexão e achar que é para outra pessoa, quando a palavra é para nós, né? Então, será que nós estamos caindo em idolatria em alguma das áreas das nossas vidas? Será que existe um relacionamento que você está colocando acima de Deus? Será que o dinheiro está acima de Deus? A preocupação com o dinheiro está acima de Deus? Será que existe algum outro problema de idolatria? Assim como qualquer outro pecado, Deus nos chama ao arrependimento. 1 João 1:9. Ah, Ruth, mas quando Deus vai me chamar? Deus já está chamando. Deus já está chamando. Você vai atender? Deus está batendo a porta. Você vai abrir? 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então existe esperança e é um processo. Eu acho que nenhum processo eu não acredito que os processos eles sejam da noite para o dia. O processo de conversão ele não acontece da noite para o dia. Existe o reconhecimento do pecado, a confissão, mas o abandono ele realmente às vezes ele leva um processo, ele leva um tempo. E a gente às vezes precisa ser um pouco paciente com a gente mesmo e nos perdoar. Porque às vezes Deus perdoou, mas a gente não se perdoa. A gente já confessou, a gente já se arrependeu, a gente sabe que é errado. A gente está nesse processo de abandono, mas a gente não se perdoa, mas Deus nos perdoa. E a gente precisa entender isso. E todo arrependimento sincero, ele demanda um redirecionamento de rota. Então nós temos o exemplo ali dos convertidos de Tessalônica. Que eles deixam os ídolos e os demais modos de viver que não agradam a Deus, porque chega um momento que o Espírito Santo ele vem e ele te demonstra, você já sabe que você está vivendo de uma maneira que não agrada a Deus, você é convencido pelo Espírito Santo do pecado. Então, quando há essa conversão real, essa conversão real que ocorreu em Tessalônica, ela impactou a vida deles, de modo que eles abandonaram os ídolos e se voltaram totalmente ao Deus vivo. E a partir desse momento, não só aquela palavra gerou transformação para eles, mas eles passaram a propagar aquela mensagem. Né? Não ficou restrito à localidade, mas eles passaram a falar sobre a palavra, sobre a fé deles. E é importante a gente entender que isso é um processo que vem do Espírito. Porque a gente tem uma tendência a se desesperar quando a gente se depara ali com a passagem que eu citei, porque a gente fala, meu Deus, mas eu pratico isso, pratico aquilo, e agora? O que eu faço da minha vida, Senhor? Não vou dar conta de abandonar tudo. É muito difícil. Porque quando a gente está no mundo, realmente, é muito difícil abandonar algumas coisas e a gente fica muito apegado a pessoas, a gente fica muito apegado a coisas que Deus já falou que não são para nós, a gente fica apegado a hábitos, né, vícios também, igual a gente comentou, entre outros. E não importa muito, gente, qual é o seu problema. Honestamente, qualquer pecado, ele tem que ser entregue a Deus. Quem vai curar é Deus, quem vai fazer é Deus. E eu até não queria fazer um vídeo longo, mas a gente começa a falar e é isso. Não se desespere, mas entregue para Deus e entenda que a conversão, ela é um processo de conversão. E você pode se converter hoje, reconhecer hoje, se batizar e de repente ainda lutar contra algumas coisas, mas em algum momento
Quanto mais perto de Deus você vai caminhando, e é uma caminhada, né? Não é uma corrida, é uma caminhada. Quanto mais perto você vai se aproximando, mais distante a sua velha vida vai ficando. E as coisas de fato que você fazia, que você achava que você não ia conseguir se desvincular, perdem e vão perdendo o sentido. Mas você precisa permanecer, você precisa perseverar. E aí as coisas que não são para você, elas vão se distanciando conforme você continua na sua caminhada com Deus. Esse é um processo natural da conversão. Não se culpa porque você aceitou Jesus hoje e caiu amanhã, porque isso é um processo. Você precisa permanecer, perseverar. É sobre isso, é Deus que vai fazer a obra, não é você que vai se libertar. E você tem que encarar isso com leveza, não com peso, realmente. Tipo, ai meu Deus, eu preciso deixar. Entrega pra Deus. Ah, eu preciso parar com isso. Ah, entrega pra Deus. Ah, eu preciso me distanciar de certa pessoa, de certas amizades, de certas rodas, de certas mesas. Entrega isso pra Deus. Deus vai te ajudar. As coisas vão perder, as coisas que não são pra você, de fato, elas vão perder o sentido. Então, mais um ponto só que eu queria deixar aqui sobre quem Deus é. Deus, ele é uma pessoa, né? Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas diferentes, uma divindade. Esse é o sentido da Trindade. Mas são pessoas, é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa que quer relacionamento. Deus não é o que você quer que ele seja. Deus tem personalidade própria. Deus tem caráter próprio. Deus é Deus. Então, a partir do momento que você pega e mistura tudo, né? Que aí também entra a questão do sincretismo. O sincretismo religioso, ele é basicamente isso. Ele é basicamente você pega cada coisa de cada religião diferente, eu não vou nem citar. Mas pensa aí numas 5 religiões diferentes, você pega o que te interessa de cada uma, bota numa panela, mistura tudo e você cria o seu Deus. E Deus, o Deus vivo, ele é Deus, ele tem o caráter dele, ele tem a personalidade dele, ele não se amolda a você. Nós nos amoldamos ao nosso Deus, é esse o processo natural que Deus quer gerar no nosso coração. Então que o Senhor nos ajude nesse processo, tanto de reconhecer aquilo que nós precisamos abandonar, como de abandonar aquilo que o Senhor está mostrando para nós. Em nome de Jesus, que o Senhor alcance as nossas vidas e gere reconhecimento do pecado, nos ajude a confessar e a abandonar tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E que comece, em nome de Jesus, um novo tempo nas nossas vidas. Um tempo que está de acordo com a vontade de Deus, um tempo de cura, de restauração, de libertação, em nome de Jesus.